Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar duas decisões do STJ, uma do informativo 592 e a outra de outubro de 2016, que tratam sobre rótulos de bebidas alcoólicas. Uma é sobre rótulo de vinho e a outra é sobre rótulo da cerveja sem álcool. Na primeira decisão, a gente vai analisar se precisa ou não conter a informação sobre quantidade de calorias e quantidade de sódio no vinho. E sobre a segunda, a gente vai ver se aquela cerveja que possui até 0,5%, 0,3% de graduação alcoólica, ainda assim ela pode se classificar como cerveja sem álcool? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Em relação ao vinho, o STJ decidiu no informativo 592, no RESP 1.605.489 de São Paulo, que inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos de vinhos informações acerca da quantidade de sódio e da quantidade de calorias neste produto. Duas justificativas nós podemos enumerar em relação a esse julgado. A primeira, de acordo com o STJ, é: a norma que regulamenta essas informações em relação aos vinhos, que é a Lei 8.918 de 94, não obriga, não cria essa obrigação para produtores de vinhos, nem em relação à quantidade de calorias, nem em relação à quantidade de sódio contida dentro desse produto. A outra justificativa, além da inexistência de uma obrigação legal de constar essa informação no rótulo, seria violação do princípio da separação dos poderes, caso o STJ, como Poder Judiciário, obrigue um produtor de vinho a colocar essas informações, já que não há norma legal que obrigue esse produtor a colocar isso em seu rótulo. Então a primeira é: não tem norma que trate deste assunto, e a norma que trata desse assunto não obriga o produtor de vinho a informar essas questões no seu rótulo. E a segunda é: o Poder Judiciário estaria violando a separação dos três poderes se ele criasse numa sentença judicial essa obrigação. Agora a gente vai falar sobre o rótulo da cerveja sem álcool. É uma decisão diferente dessa que a gente acabou de analisar. No dia 24 de outubro de 2016, consta uma notícia no site do STJ informando o seguinte: cervejas com graduação alcoólica de até 0,5% não podem usar a expressão sem álcool. Qual foi a justificativa do STJ para essa decisão? Disse o STJ que o artigo 12 do Decreto 6871 de 2009, que regulamenta essa questão da cerveja sem álcool, permite que bebidas com até 0,5% em volume alcoólico etílico sejam classificadas como não alcoólicas. Em outras palavras, se uma cerveja possui até 0,4%, por exemplo, de teor alcoólico, ainda assim ela pode se classificar no rótulo, na embalagem, como cerveja sem álcool. Porém, o STJ entendeu que esta norma viola o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. A justificativa do Superior Tribunal de Justiça foi a seguinte: o fato de existir um decreto regulamentar que classifica como sem álcool a cerveja com teor alcoólico não autoriza que a embargada, neste caso, ela estava falando sobre um caso concreto, que a embargada desrespeite os direitos mais básicos do consumidor garantidos numa lei especial. Então a gente tem que olhar para o CDC primeiro, para depois olhar para esse decreto que regulamenta essa cerveja sem álcool. E por conta disso, por essa violação ao Código de Defesa do Consumidor, o STJ entendeu que a cerveja, para ela ser classificada como sem álcool, ela não pode ter nada de teor alcoólico. Entenderam essas duas decisões? Cada uma em um sentido. Uma disse que violou o CDC e do vinho disse que, já que não tem lei que regulamente, eu, Poder Judiciário, não posso criar uma norma obrigando os produtores de vinho a criar essas informações em seus rótulos. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Bons estudos a todos, tchau!